aqui a minha análise do jogo de São Paulo e São Caetano e destacar alguns pontos. Então, primeiro que eu queria falar que o São Paulo goleou totalmente, 5-1, goleada tranquila. O São Paulo fez gols com Arboleda, Reinaldo, Rodrigo Nestor, que fez antes do Reinaldo, com o passe do Reinaldo, numa bela jogada. Daniel Alves finalmente acertando uma falta. Ele não fazia gol de falta há muito tempo. Uma falta contra o Santo André, que tinha sido desviada no Paulistão do ano passado. E o Éder, o estreante, né? E o Guilherme descontou pro São Caetano quando estava 3-0 pro São Paulo. Numa falha bizonha do Volpi, bizonha. Nenhum goleiro de futebol pode tomar um gol daquele. Não é questão de ser de São Paulo ou não. Bom, primeiro ponto que eu queria destacar. O primeiro ponto que eu queria destacar é o ritmo de jogo de São Paulo. O São Paulo voltou muito bem. Eu pensava que não ia voltar assim no ritmo de jogo. Eu pensava que seria um jogo cansado, né? Porque os jogadores estavam 28 dias sem atuar. Então é uma coisa muito grande para um time de alto nível, certo? Para qualquer time até, né? Mas isso é total mérito do Alejandro Corran, Pedro Campos e Gustavo Sato. Os preparadores físicos do São Paulo estão de parabéns por isso. E vão ter que fazer um trabalho muito bom, porque o São Paulo vai ter 4 jogos em 6 dias. E depois, na terça-feira da semana que vem, tem Libertadores. Então tem que ser um trabalho físico muito bom. E vai ter que poupar, fato, né? Provavelmente vai poupar contra o Guarani, mas ainda não se sabe, né? Mas bom, o São Paulo baixou a intensidade do jogo no segundo tempo, né? Normal, justamente por isso, porque contra o Red Bull Bragantino, pelo que eu vi, é provável que entre titular mesmo, talvez com alguma mescla ou outra, mas tudo bem. Vamos para a escalação de São Paulo, como foi, né? Daí eu vou destacar aqui os jogadores que eu queria falar. Primeiro o Volpi, né? No gol do São Caetano falhou feio, já falei, não pode, tem que melhorar. Pode ser que seja interessante o goleiro reserva jogar alguns jogos, se for bem, vai ser uma sombra pro Volpi, ele vai ter que voltar ao seu alto rendimento de 2019, né? Arboleda, ok, Bruno Alves também. Léo Pelé, terceiro zagueiro, fazendo a linha de 3 aqui, com a Arboleda na direita, Bruno Alves no meio, Léo Pelé na esquerda. O Léo Pelé vai muito bem no time, vai muito bem na progressão do time, inclusive no combate ele estava indo bem, mas na progressão do time totalmente perfeito, Léo. No meio de campo, Nestor e Daniel Alves, né? Fazendo a volância. O Nestor muito bem, infiltrando, procurando espaço, dando opção de passe, ajudando a construção da equipe, né? Que é uma coisa que não só o Léo Pelé faz, como os outros zagueiros, mas os outros zagueiros têm mais apoio do Nestor do que os outros, certo? Daí ali o Igor Vinícius pela ala direita, o Reinaldo pela ala esquerda. O São Paulo concentra o jogo muito mais pelo lado esquerdo, pelas características do Reinaldo, do que pelo lado direito. Até por isso o Léo Pelé tem que ter mais qualidade de passe que os outros zagueiros, porque geralmente ele tá fazendo a ligação com o Reinaldo ou entre linhas ali, né? O São Paulo foca muito pelo lado esquerdo. E creio que isso vai ser um comum da equipe ao todo, né? Daí o Igor Gomes ali pro meio não foi bem no jogo, mas ok, não prejudicou em nada. Daí no ataque, Rojas e Pablo. O Pablo faz uma movimentação linda, faz um pivô lindo, né? No segundo gol do São Paulo, um gol do Nestor que ele infiltra, que eu vou falar daqui a pouco. Mas o Rojas não dá pra jogar de segundo atacante, porque ele não consegue jogar pelo meio, certo? O Rojas tem que ser pela ponta, ele não pode receber a bola de costas, ele tem que receber a bola de lado para dar profundidade, driblar, que é a característica dele. Pelo meio ele não consegue girar, igual o Luciano faz, para encontrar a opção de passe ou até mesmo limpar o marcador e fazer o gol, tabelar com o Pablo, que o Luciano fazia muito com o Brenner, né? Eles tabelavam muito e isso não acontece com o Rojas porque ele não tem essas características igual o Luciano. A característica dele era para jogar de ala, que ele é um ponta, mas nesse esquema ele se encaixaria como ala. Então vamos ver como o Rojas vai jogar, que ele não vai ser o titular, claro. O Luciano estava liberado por problemas pessoais, né? E daí o Rojas jogou, mas o titular da posição é o Luciano mesmo. Bom, o São Paulo dominou as ações, certo? As ações foram totalmente do São Paulo. O São Caetano fazia a marcação ali, não numa linha baixa, numa linha média, no meio de campo, certo? E o gol no começo do jogo do São Paulo eu acho que foi muito prejudicial para a proposta do São Caetano. Na minha visão, o São Caetano iria vir mais retrancado, por ser um time que era o pior do Paulistão, simplesmente, né? Tinha a pior campanha
tem, né, a pior campanha, e daí creio que eles iriam, o empate para eles no Morumbi tava bom. Pro São Paulo não, para eles sim. Para ilustrar que o jogo foi totalmente do São Paulo, a gente pode ver pela posse de bola, 71 a 29%, né? O São Paulo fazia a recuperação pós-perda ali, fazia uma pressão no São Caetano forçando o chute. Então o São Caetano, por ser uma equipe de menos qualidade, não é desrespeitando ninguém, mas é realmente menos qualidade, né? Até porque o São Caetano tá numa divisão inferior e não é uma divisão inferior tão próxima como a Série B, que pode se considerar até próxima da A, né? E daí a gente pode ver pela finalização também, pelas finalizações. O São Paulo teve 18 finalizações, o São Caetano só 4 e grandes chances. O São Paulo teve 4 e o São Caetano nenhuma. Então aí a gente vê, o chute do São Caetano no gol foi basicamente o que o Volpi aceitou. Então o jogo foi totalmente desigual, né, podemos falar. Ok, agora eu queria fazer um destaque pro segundo gol do São Paulo. Eu vou pôr as imagens na tela e vocês vão ver. Primeiro destaque, nesse lance aqui que o Reinaldo tá com a bola dominada, após receber a bola, o Igor Gomes passa levando a marcação, abrindo a zona pro Reinaldo, dando amplitude. Quando ele atrai a marcação e leva a marcação junto, abre o campo pro Reinaldo. Daí você pode ver lá ali atrás o Nestor chegando lá de trás e o Pablo vindo para fazer o pivô, que ele fez muito bem, inclusive. E o Igor Gomes ali já fez a parte dele, já fez o que tinha que fazer. O Pablo faz o pivô, toca de volta pro Reinaldo, o Nestor infiltrando e o Reinaldo toca de primeira pro Nestor, que domina e bate no gol, praticamente. Foi isso, um lance simples, porém que é bonito de se ver. Bom, agora vamos falar sobre as estreias, né? Que o Éder e o Benítez entraram no jogo e daí eles entraram bem. Apesar do Éder estar sem ritmo de jogo nenhum, né? Ele vai entrando ao decorrer desses próximos jogos e vai adquirindo ritmo e possivelmente, se ele estiver bem, ele vai ser titular. Fez gol, ok, foi bem. E não só por isso também, porque ele infiltrou em alguns lances. Por exemplo, ele criou uma chance pro Igor Gomes e daí o Igor Gomes perdeu a chance. Mas muito boa a movimentação do Éder. O Éder também cria duas chances de pênalti e o juiz não marca. O comentário de arbitragem disse que não foi o primeiro e o segundo também. Ok, então. Benítez. O Benítez entrou com bastante vontade e ele demonstrou ser um jogador com raça, né? E com uma ótima qualidade de passe. Ele faz uma jogada que ele recupera a bola após um toque errado de uma dividida do Nestor, né? E daí acaba ocasionando que a bola sobra para o jogador do São Caetano. E o Benítez recupera, vai próximo à entrada da área carregando a bola e dá o passe no ponto futuro pro Wellington, que entrou no lugar do Reinaldo, justamente para poupar pro próximo jogo, né? Tanto que por causa das alterações e da falta de ritmo de alguns jogadores, o São Paulo abaixou o ritmo no segundo tempo, né? E não manteve a mesma intensidade do primeiro, ficando um jogo mais de toque de bola. Os primeiros 15 minutos foi totalmente toque de bola entre os zagueiros do São Paulo, nem buscando tanta progressão em campo como o Léo buscou no jogo todo. Foi mais pra segurar ali e passar o tempo, né? Mas, ok, o Benítez tocou pro Wellington, com o passe no ponto futuro. O Wellington cruzou, o Vitor Bueno cabeceou, bela defesa do Luiz. Isso foi basicamente o que o Benítez fez no jogo. Ele não teve tanto tempo assim. Possivelmente daqui a algumas partidas ele vai ser titular, vai entrar no time. Pode ser que ele não seja o titular em definitivo, mas com certeza o Crespo vai testar ele começando de titular com o time titular, né? Mas uma coisa que falta no Benítez não é a velocidade. Mas não digo a velocidade de corrida, né? Como, por exemplo, tem o Galeano, como tem o Igor Vinícius. Outra coisa, a velocidade no passe. Teve alguns lances que ele poderia ter enfiado a bola rápido, mas ele preferiu dar uma acalmada no jogo, certo? Ele poderia ter o raciocínio mais rápido e enfiar a bola mais rápido. Mas, de resto, tudo ok. Esse é o único ponto que foi um pouco negativo dele. Mas tudo bem, estreia sem ritmo. Faz um tempo que ele não joga, né? Ok. E pra terminar aqui, eu quero dar minha opinião sobre um negócio que estão falando. Muitos se falam, o São Paulo goleou o São Caetano. Ok, calma.
O São Paulo, em 5 jogos com o Crespo, tem 3 vitórias, as 3 por goleadas. 4x0 no Inter de Limeira, 4x0 no Santos, que é o time da Série A e nosso rival. E, por terceiro, o jogo contra o São Caetano, 5x1. Outros 2 jogos, um foi empate, o outro derrota. Os 2 polêmicos, com o juiz errando, certo? Mas, assim, sobre o São Caetano ser um time ruim, ok, o Corinthians ganhou, por exemplo, de 1x0 na sofrência. Mas não vamos nos basear no Corinthians, certo? Vamos falar do São Paulo. O São Paulo nos últimos paulistões não começou bem assim. Não começou. Não tem um paulistão que o São Paulo começou bem assim nos últimos anos, certo? Em 2019, o São Paulo passou em segundo, com menos pontos possíveis que dava, porque quase ficou em terceiro lugar. Por sorte não ficou, né? E no Paulistão 2020, o São Paulo ficou em primeiro no grupo, mas não tinha esse rendimento que teve esses últimos jogos, né? Não tava goleando, não tava nem perto disso. O único jogo que o São Paulo goleou no Paulistão passado foi contra o Oeste, 4x0, 2 gols do Pato e 2 do Daniel Alves. Mas então, vamos lá. O São Paulo, nos outros paulistões, caiu também. Mas então, o Paulistão de 2020, mesmo tendo ficado em segundo, acaba que ele é considerado o melhor que o 2020, claro, porque passou e chegou na final, contra o Corinthians e perdeu, mas chegou na final, né? Agora, 2020, o São Paulo acabou caindo pro Mirassol nas quartas de finais. Mas é uma coisa de se empolgar, até porque são 3 goleadas, o São Paulo em 5 jogos tem 15 gols, que dá uma média de 3 gols por jogo, e tomou 4 gols. É um número alto até para 5 jogos, né? Mas fazendo esse número de gols, acaba que os 4 gols não se tornam tantos, né? O problema é se toma esses gols e não faz tantos. Mas, então, acho que é isso. Muito obrigado. Desculpa se esse vídeo não foi tão bom. É o meu primeiro vídeo. Eu vou ir melhorando com o tempo, né? Sempre buscando evolução. E muito obrigado por tudo.